Bom, em relação ao inquérito policial, fechamos com a análise do artigo 28A, que trata do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal. Vamos agora, dando continuidade ao conteúdo da ementa, vamos falar sobre ação penal. Primeiramente, antes da gente conhecer as espécies de ações penais, o direito de ação é um direito constitucional. Todos nós, todo cidadão, tem o direito de buscar o judiciário, tem o direito de intentar ação penal sempre que tiver diante de um impasse, uma demanda, um litígio. O que a lei infraconstitucional pode impor são condições para que a gente possa exercer regularmente o direito de ação. Então, a gente tem, no processo penal, condições genéricas e condições específicas para que se possa exercer regularmente esse direito constitucional à ação. A ação penal, a gente vai observar 4 condições genéricas. Então, são genéricas porque são para toda e qualquer ação penal. A primeira delas diz respeito à legitimidade, a de causa ativa e passiva. Então, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo tem que ter legitimidade para compor o polo ativo e o polo passivo da ação, para ser autor e para ser réu daquela ação penal. Nós vamos ver que no ordenamento jurídico processual penal brasileiro existem 2 tipos de ação penal: a ação penal pública e a ação penal de natureza privada. A legitimidade para a propositura da ação penal de natureza pública é do Ministério Público. É o Estado representado pelo Ministério Público. Já na ação penal de natureza privada, a legitimácio ao de causa ativa é do ofendido ou de seu representante legal. Outra condição genérica para o exercício regular da ação penal é o interesse de agir. Então, a priori, vamos imaginar que se ocorrer, por exemplo, uma prescrição, mesmo havendo um fato típico, ilícito, culpável, mesmo havendo prova suficiente de autoria, materialidade, se o crime já estiver prescrito, não há interesse na propositura da ação penal. Vai ser uma perda de tempo, porque com a prescrição o Estado não pode mais exercer o ius puniente. A terceira condição genérica para o exercício regular do direito de ação penal é a possibilidade jurídica do pedido. E é claro que o pedido na ação penal é a condenação, seja por um crime, seja por uma contravenção penal. Então, para que o pedido seja possível, tem que ser uma conduta penalmente típica. Tem que ser um crime ou uma contravenção penal, senão não haverá possibilidade jurídica do pedido, que é a condenação. A condenação nas penas cominadas a uma infração penal. A quarta condição genérica para o exercício regular da ação penal é a justa causa, que é exatamente indícios suficientes de autoria e a materialidade, que é a comprovação da existência do crime.
Então, pode ter legitimidade, pode ter interesse, pode ter possibilidade, mas se não houver prova mínima de autoria e a comprovação de que houve crime ou contravenção penal, não vai ser possível exercitar a ação penal por ausência desta condição, que é chamada de justa causa. Além das condições genéricas, a lei ainda pode exigir condições específicas, condições especiais para o exercício regular do direito de ação. No direito processual penal, no direito penal, nós temos como condição especial a representação do ofendido, quando a lei penal assim exige, a requisição do ministro da Justiça, e no caso de crimes praticados fora do nosso território, dependendo do crime, dependendo de quem foi a vítima deste crime, a gente vai poder aplicar a nossa lei penal, em razão do princípio da extraterritorialidade, mas em algumas situações serão exigidas as condições dos parágrafos 2º e 3º do artigo 7º do Código Penal. Então, além daquelas condições genéricas, a lei pode exigir condições especiais para o exercício regular do direito de ação penal. E quais são as espécies de ação penal que nós temos? Eu até já adiantei para vocês que são duas. Nós temos, primeiramente, a ação penal de natureza pública. A ação penal de natureza pública, ela é exercida pelo Ministério Público. Ela é a regra no ordenamento jurídico penal brasileiro. O artigo 129, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil, diz que compete privativamente ao Ministério Público a ação penal. Então, em regra, os crimes são de ação penal de natureza pública. O Ministério Público inicia a ação penal através de uma petição chamada denúncia. Então, muito cuidado, que a gente escuta, né, as pessoas vulgarmente dizendo que irão numa delegacia fazer uma denúncia, que vão utilizar do Disque Denúncia para noticiar, para delatar alguém. A gente escuta as pessoas falando, eu vou denunciar fulano, vou denunciar Beltrano. Muito cuidado, porque denúncia é um termo técnico, é uma petição, é uma peça acusatória feita pelo Ministério Público para iniciar a ação penal. Então, a denúncia ela vai para um juiz. Na delegacia não se faz denúncia. Na delegacia, você faz uma notícia criminis, uma delatio criminis, você registra a ocorrência, você pode até fazer um boletim de ocorrência, mas denúncia está errado. Denúncia é a petição que inicia a ação penal de natureza pública. Só o Ministério Público pode propor a denúncia e ela vai para o juiz para iniciar a ação penal. A ação penal de natureza pública, ela pode ser incondicionada, que é a regra, ou condicionada. Para isso, a lei penal vai ter que expressamente exigir uma dessas duas condições: representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Então, por exemplo, se vocês abrirem o Código Penal, no artigo 147, que trata do crime de ameaça, você vai olhar o parágrafo único e vai ver que o crime de ameaça exige representação do ofendido. Então, qual é a natureza da ação penal no crime de ameaça? Ela é pública, condicionada à representação do ofendido.
Se vocês olharem, por exemplo, o artigo 145 do Código Penal, no parágrafo único, vocês vão encontrar a exigência de requisição do ministro da Justiça quando a calúnia, injúria ou difamação forem contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, a calúnia, injúria e difamação contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro é de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E se a lei penal não exigir nenhuma condição, então vale a regra: ação penal pública incondicionada. Em relação a essas condições, qual é o prazo para a representação do ofendido quando a lei penal exige e qual é o prazo para o ministro da Justiça requisitar quando a lei penal exige? Primeiramente, vamos falar da representação. A representação, ela pode ser feita diretamente ao Ministério Público ou numa delegacia de polícia. Essa representação ela tem que ser feita no prazo decadencial de 6 meses. Por ser um prazo decadencial, não se prorroga, não suspende, não interrompe. Então, se o prazo acabar num domingo, não adianta você ir na segunda-feira que você não vai poder mais representar. Perdeu o prazo. Ou você antecipa para um dia útil ou vai na delegacia, porque as delegacias estão abertas de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, 24 horas. Quando é que começa a contar esse prazo de 6 meses decadenciais? Do conhecimento da autoria. Então, por exemplo, eu recebi uma carta anônima me ameaçando de morte. Eu não sei quem me enviou essa carta. Então, o prazo para representar, já que o parágrafo único do artigo 147 do Código Penal exige a representação para ação penal por crime de ameaça, ainda não começou a contar. Só vai começar a contar os 6 meses quando eu descobrir quem me enviou a carta ameaçando de morte. Agora, qual é o prazo para o ministro da Justiça requisitar quando a lei exige? Não tem. A lei não prevê nenhum prazo para requisição do ministro da Justiça. Então, em tese, o ministro da Justiça tem todo o tempo do mundo para decidir se vai requisitar ou não. Claro que se o crime prescrever, aí é um outro problema, mas a requisição não tem prazo. Agora, é possível se retratar de uma representação ou de uma requisição? Da requisição não cabe retratação. Por quê? Exatamente porque não tem prazo. O ministro da Justiça teve tempo bastante para pensar, então, se ele requisitar, não pode voltar atrás. Já a representação admite retratação. Então, se a vítima, o ofendido, se precipitou e representou e quer voltar atrás dessa representação, ele pode se retratar. Então, por exemplo, eu descobri que quem me mandou a carta foi um ex-vizinho. Nós tivemos uma briga e aí ele mandou a carta. Então, eu vou na delegacia e faço a representação contra o meu vizinho. Registro ocorrência e represento conforme a lei penal exige.
2 dias depois, eu encontro a esposa do vizinho e ela chora, fala que ele está arrependido, que ele escreveu a carta na época que a gente brigou, mas que hoje ele nem mais lembra do que aconteceu, e que tal, papapá. Então, aquilo mexe comigo, eu penso, caramba, vou voltar atrás, vou lá me retratar dessa representação. Então, eu vou à delegacia e digo, olha, eu estive aqui há 2 dias, representei, está aqui o número do registro, mas eu estou arrependida, eu quero voltar atrás, eu quero me retratar da representação. Se ainda não foi oferecida denúncia, ainda há tempo para me retratar. Se já tivesse sido oferecida denúncia, aí não tem mais jeito. Agora, é possível a retratação da retratação? Então, eu representei contra esse vizinho, 2 dias depois, eu fui lá e me retratei. Aí eu fui para casa, contei para o meu marido e ele disse, Ana, mas você não devia ter voltado atrás. Você não devia ter se retratado da representação. Vai que esse cara é maluco e resolve fazer alguma coisa contra você. Você tem que mostrar para ele que não é assim que as coisas funcionam, que ele não pode sair ameaçando as pessoas. Ou seja, meu marido me convence de que eu deveria representar. Então, eu representei, me retratei, agora eu quero me retratar da retratação. Posso? Aqui é controvertido. Uma primeira corrente vai dizer que não. Retratação da retratação, hoje eu quero, amanhã não quero. Isso poderia constituir uma vingança privada. Então, não. Retratação da retratação não pode. Mas o posicionamento majoritário é de que, se ainda não foi oferecida denúncia, se ainda não expirou o prazo de 6 meses decadenciais, o ofendido pode se retratar da retratação quantas vezes ele quiser. Então, dentro dos 6 meses decadenciais, a contar do conhecimento da autoria, o ofendido pode se retratar da retratação quantas vezes ele quiser. Mas se entre essas idas e vindas representar e o Ministério Público denunciar, aí acabou a brincadeira. Não pode mais. A segunda espécie de ação penal é a ação penal de natureza privada. Isso aqui é excepcionalíssimo. A lei penal, excepcionalmente, vai determinar que a ação penal seja privativa do ofendido. Que só o ofendido possa intentar ação penal. E como é que a lei diz isso? Toda vez que você encontrar na lei penal que o crime somente se procede mediante queixa, encontrou a palavra queixa, é porque aquele crime é de ação penal de natureza privada. Queixa é a petição que dá início à ação penal privada. É a peça acusatória, a petição inicial, é a peça exordial da ação penal privada. Ela é feita pelo ofendido, representado por um advogado, e direcionada ao juízo para iniciar a ação. Então, muito cuidado que o que a gente faz numa delegacia não é queixa. Eu sei que a gente escuta as pessoas falando, eu vou dar uma queixa, eu vou tirar a queixa, eu fui na delegacia dar uma queixa, vou lá retirar a queixa. Está errado. Você noticia o crime, você delata o crime, você registra ocorrência, mas não faz queixa na delegacia.
A queixa-crime é uma petição que dá início à ação penal. Então, toda vez que a lei penal diz que o crime, que aquele crime somente se procede mediante queixa, ele está dizendo que aquele crime é de ação penal privada. E aí, duas possibilidades: ser de ação penal privada exclusiva ou ser de ação penal privada personalíssima. Qual é a diferença entre uma e outra? Ambas somente se procedem mediante queixa. Só que a exclusiva admite aplicação do artigo 31 do Código de Processo Penal. Já a personalíssima não admite. E o que diz o artigo 31 do CPP? Diz que, no caso de morte do ofendido, a ação penal privada pode ser iniciada pelo cônjuge ou dar prosseguimento, se ela já tivesse iniciada, pelo cônjuge. Se o ofendido não tinha cônjuge, pelo ascendente. Se não tinha mais os ascendentes, pelos descendentes. Se não tem descendentes, pelos irmãos. A gente abrevia de CADI ou CADI, C-A-D-I, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Na ação penal privada personalíssima, não cabe o artigo 31 do CPP. Então, se o ofendido morre, acabou. Ninguém mais pode intentar ou prosseguir na ação. Extinguiu a punibilidade. Ana, como é que eu sei que o crime, que somente se procede mediante queixa, é de ação penal privada exclusiva ou personalíssima? Hoje, só existe um crime que somente se procede mediante queixa, que a ação penal privada é personalíssima. É o artigo 236, 236 do Código Penal. Todos os outros crimes que a lei diz que somente se procedem mediante queixa são de ação penal privada exclusiva. Mas nós temos outros dois tipos de ação penal privada. A ação penal privada subsidiária ou substitutiva e a ação penal privada concorrente. Primeiro, vamos falar da subsidiária ou substitutiva, que está na Constituição, no artigo 5º, e no artigo 29 do Código de Processo Penal e também lá no artigo 100 do Código Penal. Quando é que cabe a ação penal privada subsidiária ou substitutiva? Na ação penal pública, o Ministério Público tem um prazo para oferecer a denúncia. Então, quando encerra o inquérito, que vai para o Ministério Público, ele tem um prazo para pedir arquivamento, para pedir novas diligências ou oferecer a denúncia. Ele tem que fazer alguma coisa dentro desse prazo. Se o Ministério Público ficar inerte, não fizer nada, o ofendido pode entrar com ação penal, com a queixa-crime subsidiária ou substitutiva da denúncia. Mas, a qualquer tempo, o Ministério Público vai poder retomar a ação penal. E se o ofendido quiser desistir, o Ministério Público pega e dá continuidade na ação. Então, se no prazo da denúncia o Ministério Público fica inerte, a legitimidade para propor a ação penal passa a ser também do ofendido. E aí ele pode impetrar a queixa-crime subsidiária ou substitutiva da denúncia.
A quarta e última modalidade, ou espécie de ação penal, é a ação penal privada concorrente, que é uma construção da súmula 714 do STF. Lá no parágrafo único do artigo 145 do Código Penal, vocês vão ver que quando a calúnia, injúria ou difamação são contra funcionário público relacionada à função, a ação penal é pública, condicionada à representação do ofendido. Então, se eu digo que um funcionário fulano de tal é corrupto, ele fica sabendo, diz o STF, ele tem duas opções. Ou ele representa contra a Ana Paula e deixa a ação a cargo do Ministério Público, como diz o parágrafo único do artigo 145 do Código Penal, ou ele contrata um advogado e impetra queixa-crime concorrente. Ele vai escolher entre a ação penal privada e a ação penal pública condicionada à representação. O STF entendeu que, nesse caso, o funcionário poderia escolher. Então, a ação penal privada concorrente, que é uma construção da súmula 714 do STF, só é possível neste caso. Calúnias, injúrias e difamações contra funcionário público relacionada à função. E aí o funcionário vai escolher entre a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada concorrente. Se ele escolher uma, preclui a outra. Tá? Escolheu representar, e aí o Ministério Público pediu arquivamento. Ele não pode impetrar queixa-crime concorrente. Ao representar, ele abriu mão da ação penal privada concorrente. Qual é o prazo para a propositura da ação penal privada? 6 meses decadenciais. Então, por ser um prazo decadencial, não se interrompe, não suspende, não prorroga-se. Quando é que começa a contar esse prazo de 6 meses? Na ação penal privada exclusiva do conhecimento da autoria. Na ação penal privada personalíssima, também. Entretanto, nós só temos hoje o artigo 236 do Código Penal. E o artigo 236 do Código Penal exige, para a propositura da ação penal, a sentença anulatória do casamento transitado em julgado. Então, enquanto a vítima do 236 não anular o casamento, não pode impetrar a queixa-crime, não pode iniciar a ação penal privada. Então, nesse caso do 236, que é a única espécie de ação penal privada personalíssima, os 6 meses decadenciais só começam a contar do trânsito em julgado da sentença anulatória do casamento. Na ação penal privada concorrente, começa a contar os 6 meses do conhecimento da autoria. E na ação penal privada subsidiária, o prazo começa a correr quando termina o prazo da denúncia em que o MP ficou inerte. Aí começa a contar os 6 meses decadenciais para queixa-crime. Na ação penal privada, o autor da ação é chamado de querelante, que é a junção da palavra queixa com a palavra impetrante. Então, quem impetra a ação penal é chamado de querelante. O réu na ação penal privada é chamado de querelado, que é a junção da palavra queixa
com a palavra acusado. Então, o réu, o acusado na ação penal privada é o querelado. Na ação penal pública é autor e réu. Tá? Não tem nome especial, não. E quais são os princípios que norteiam as ações penais? Um deles, inclusive, a gente já até conversou quando falamos do acordo de não persecução penal, que é o princípio da obrigatoriedade que vige na ação penal pública. O Ministério Público é obrigado a iniciar a ação penal sempre que estiverem presentes as condições da ação. Já na ação penal privada, vige o princípio da oportunidade. O ofendido não pode ser obrigado a intentar a ação penal privada. Ele intenta se ele quiser, mesmo que estejam presentes as condições da ação. Já na ação penal pública, presentes as condições da ação, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia, é obrigado a iniciar a ação penal. Indisponibilidade e disponibilidade. A ação penal pública, a ação penal privada concorrente e a ação penal privada subsidiária, repetindo, a pública, a privada concorrente e a privada subsidiária são indisponíveis. Ou seja, começou a ação, ela tem que ir até o fim. Não pode desistir. E se o querelante quiser desistir da ação penal privada concorrente ou da ação penal privada subsidiária? O Ministério Público vai prosseguir na ação, porque ela é indisponível. Já a ação penal privada exclusiva e personalíssima são disponíveis. A privada exclusiva e a personalíssima são disponíveis. Ou seja, o querelante pode desistir a qualquer tempo da ação penal. Para fecharmos os princípios, indivisibilidade. A ação penal é indivisível, seja ela pública, seja ela privada. Você não pode escolher, o Ministério Público não pode escolher contra quem vai intentar a ação. Ou intenta contra todos os acusados, ou não intenta. Então, vamos imaginar que a Cleide e o Alan me caluniaram. Nesse caso, a ação penal é privada exclusiva. Artigo 145, caput, primeira parte do Código Penal. Só que a Cleide vem conversar comigo e a gente fica numa boa. Eu não vou poder intentar ação só contra o Alan. Ou eu intento contra o Alan e a Cleide, ou não intento contra ninguém. Ela é indivisível. Tanto a ação penal privada, quanto a ação penal pública. Bom, com isso a gente fecha a ação penal.